e unilateral. Antigamente, quando se ia fazer um pacto entre duas pessoas, pegava-se um animal, cortava as partes desse animal e fazia um corredor, com as partes daquele animal fazendo um corredor. E as pessoas que iam contrair esse pacto, essa aliança, passavam entre as partes daquele animal. Pacto, na verdade, a ideia dessa palavra pacto é justamente isso, cortar no meio ou passar no meio. Só que nesse caso aqui, Deus manda Abraão fazer isso. Abraão corta o animal em partes, faz um corredor e vem aves, de rapina e tentando ali tomar aquelas partes do animal. Abraão faz um esforço para que os animais, aquelas aves não tomem aquelas partes do animal. Sim. E de repente Deus coloca um sono profundo em Abraão, a partir da presença de Deus manifestada em densas nuvens, em trevas aterrorizantes, ou uma escuridão aterrorizante. Abraão cai em sono profundo e depois Deus passa só ele pelas partes do animal. Com isso Deus está dizendo para Abraão: Abraão, essa aliança que faço contigo vai depender de mim. Então eu é quem vou cumprir isso. Independentemente do que você fazer, do que o seu esforço, essa aliança ela é comigo. Então ela é uma aliança incondicional. Deus não está pedindo nada em troca a Abraão. E ela é unilateral. Deus é quem está fazendo tudo. Abraão aqui vai entrar como um agente passivo no processo. Veja bem, mesmo diante de tudo isso, sim. Mesmo diante de tudo isso, depois da lamentação de Abraão, Deus falar com Abraão, fazer esse pacto com ele, no capítulo 15, no capítulo 16, melhor dizendo, já vem aí essa história, tão estranha, que causou tanto transtorno para a vida de Sara e de Abraão. Então veja como que é o ser humano, o ser humano é falho. Mesmo tendo uma promessa tão extraordinária sobre a vida dele, uma manifestação divina tão marcante, no capítulo seguinte a gente vê Sara tendo uma atitude insensata e ainda convencendo o seu marido Abraão a participar desse plano. Então veja bem, conforme está aí no slide, o Hildo já colocou lá, Hildo? Ok. Sara elaborou um esquema do qual ela se arrependeu profundamente. A gente vai ver na história bíblica que ela se arrepende, que ele trouxe grandes problemas para ela naquela época, mas esse problema dura até o dia de hoje, porque os descendentes de Ismael são os árabes e os descendentes de Isaac são os judeus, e essa guerra entre árabes e judeus dura até o dia de hoje. Então, do ponto de vista humano, é possível a gente entender o desespero de Sara, Já havia se passado 10 anos, lembrando que ela era estéril. Quando Deus falou com seu marido, ela tinha 65 anos. Ela era estéril e a idade estava passando. Quando ela chegou aos 75 anos, ela concluiu: o Senhor não quer me dar filhos. Veja aí em Gênesis 16 e versículo de número 3. Ela conclui, no versículo 2 aí, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Deus havia acabado de falar com Abraão, fez aquele pacto com Abraão, num sinal extraordinário, e agora Sara concluiu: o Senhor me impediu de ter filhos. Talvez Ele quer me dar filhos
por meio da minha serva, da minha escrava. Então a conclusão dela foi errada, o plano foi equivocado e gerou uma série de problemas aí para a vida dela. Olha só, a conclusão de Sara, a maternidade que Deus prometeu a Abraão, não é através de mim, é através da minha escrava. Não foi isso que Deus disse desde o começo. Deus deixou bem claro desde o começo desse evento aqui, 10 anos atrás, que o plano dele era com Abraão e Sara, mas ela concluiu de maneira errada. Há um grande perigo, da gente tentar ajudar Deus quando Deus está trabalhando. Deus muitas vezes fala conosco que vai agir, que vai trabalhar, e a gente até fala, Deus, eu entrego nas suas mãos, mas parece que Deus não está sabendo conduzir, aí a gente quer pegar de volta a causa. O homem, infelizmente, ele acha que sabe igual ou mais que Deus. É a síndrome lá de Adão, lá desde o Éden, Adão e Eva, a grande tentação ali foi o fato deles pensarem que podiam conhecer as coisas como Deus conhece. Ninguém conhece as coisas como Deus conhece, porque Deus as conhece até mesmo antes que elas aconteçam. Alguém aqui consegue saber o que vai acontecer com você daqui meia hora, uma hora? Não. Você faz uma previsão. Daqui uma hora eu estou saindo da igreja, vou para casa, minha esposa vai fazer uma sopinha, depois a gente vai namorar um pouquinho e pronto. Você que faz planos. Agora o executar nem sempre vai dar certo. De repente o meu plano é esse, mas eu saio da igreja e caio morto ali com infarto do miocárdio. E aí? Então Sara teve um momento de desespero. A gente consegue até entender o que se passou com ela, mas não justifica o desespero dela. Então ela tinha uma serva, que era Agar, que ela adquiriu quando foi lá para o Egito. Ela pensou o seguinte: eu sou dona de Agar, ela é minha propriedade. Era assim que as pessoas raciocinavam antigamente com relação aos seus escravos. Então, se Abraão tiver um filho por meio dela, com efeito o filho dela é filho meu. Só que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, Na teoria parece que tudo estava funcionando. Não, meu marido deita com ela, ela vai ter um filho, eu sou dono dela, então o filho é como se fosse meu. Porém, o plano de Sara foi insensato. Mas a atitude de Abraão não é de grande elogio também, porque ele, como líder da casa, o chefe da família, e isso na era patriarcal, isso era muito mais forte ainda do que nos dias de hoje, ele podia ter rejeitado o plano de Sara. Ele podia ter dito: Sara, você está agindo com insensatez. Deus falou comigo há pouco. Deus fez um pacto extraordinário comigo, onde de mim ele não exigiu nada, e ele deixou bem claro que vai cumprir. Parece que tudo isso apagou da mente de Abraão. A ansiedade pela bênção que era o filho, parece que ficou maior do que as palavras de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, viu, queridos, para não deixar que a ansiedade com relação a alguma coisa fale mais alto do que a vontade de Deus para a nossa vida, do que a orientação da Bíblia para a nossa vida, porque a ansiedade ela pode causar uma série de insensatez na nossa vida, que é o caso aqui de Sara. E insensatez que muitas vezes traz consigo consequências terríveis. O caso aqui de Agar nos mostra isso. Olha só, a Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 16 que Abraão tomou a pedido de Sara a sua concubina, a concubina de Sara, por nome de Agar. Porém, desde o princípio, o plano de Deus para o casamento era a monogamia. Então veja bem, aqui, mesmo que os patriarcas, Abraão, depois os outros patriarcas, principalmente o Jacó, teve aí, 2 mulheres e 2 concubinas,
vai mostrar para a gente a história lá do Antigo Testamento, lá na época dos patriarcas, que nunca foi a vontade de Deus que o homem tivesse mais que uma mulher. A monogamia, que é o homem estar casado com apenas uma mulher, sempre foi o plano de Deus. Embora tenhamos na Bíblia patriarcas, reis que foram polígamos e que houve uma tolerância da parte de Deus, porque a cultura daquela época agia assim, a Bíblia nunca mostra ou nunca deixa de mostrar as consequências terríveis desse tipo de relacionamento. Então, de um modo velado, a Bíblia critica esse comportamento, mesmo que tolerado por Deus no Antigo Testamento, por causa da cultura reinante. Deus deixa claro por sua palavra os erros ali relatados, a crítica de Deus sobre esse comportamento que desvia, do plano original de Deus, que é a monogamia. Então aqui a gente tem um exemplo claro disso. Enquanto estavam Abraão e Sara, mesmo com dificuldades e provações, eles não tinham o nível de aborrecimento que eles tiveram a partir do momento que Agar entrou na vida deles. E depois nós vamos ver que, depois que Agar sai da vida deles, levando consigo Ismael, aquela estabilidade, aquela tranquilidade no lar retorna. Então há uma crítica aqui velada nas Escrituras com relação a esse comportamento que nunca teve a aprovação de Deus. Houve apenas uma tolerância. Bom, a desobediência a esse padrão, que é a monogamia, o homem casar-se com uma mulher, sempre resultou em consequências desastrosas. Até mesmo hoje, na época moderna em que vivemos, onde as pessoas se divorciam com muita facilidade, mesmo que haja uma tolerância da parte de Deus e uma tolerância da parte da igreja com relação a esse comportamento que não é o plano original de Deus, a gente percebe que os casais que passam por essa situação trazem consigo uma série de problemas e às vezes até difíceis de serem corrigidos ou contornados, Então o ideal é casamento monogâmico, não tem outra alternativa não. Ô Boris, você tem coragem de passar aí de página? Olha aí, Boris. Gente, vocês viram lá o salão novo do Boris lá? Gente, mas ficou um negócio extraordinário, viu? Façam lá uma visita lá para vocês verem lá, que coisa linda. Chama lá, Boris, Salão Taveira, Isso. Salão Taveira, salão unissex, viu? Vamos lá, corta o seu cabelo, leve lá as mulheres lá para dar um tapa no visual, e a Leite vai cuidar bem de vocês lá. Oi? É verdade. Olha só. Abraão deita com Agar engravida. Os problemas de Sara, ela pensou que seriam resolvidos, seus problemas agora começaram. Agar olhava em Sara e pensava consigo: eu sou nova e estou grávida. O carinho de quem vai ser? Para Agar, que sou eu, ou para Sara? O carinho de Abraão será para mim. Olha só, que coisa. E ela então agora começou a se tornar uma serva implicante com a sua senhora, que era a Sara. Olha que problema. O menino nem tinha nascido, a Agar já começou a dar problema. Então veja bem, aqui no versículo 4 e 5 vai contar para nós isso, ó. Capítulo 16, viu? De Gênesis. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Sara não pensou que essa seria a solução, mas veja o que diz o versículo seguinte, ou no mesmo versículo, Quando ela se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora.
Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Interessante como que as pessoas se comportam, né? Abraão, a solução do caso está na minha serva. Tome ela como mulher, ela vai engravidar e eu serei a mãe do menino dela. Abraão disse: tudo bem, deita com ela, ela engravida. Agora o problema já não é de Sara mais, o problema é de Abraão. Olha só que coisa, como que o ser humano se comporta. Então aquilo que é bom para mim, ou supostamente será bom para mim, eu assumo. Uma vez que eu assumi, mas não foi bom, já não é problema meu mais. Olha só que coisa. Então aqui a gente vê aqui, né, um desvio de conduta, um desvio de comportamento, que não é exclusivo de Sara e nem daquela época. Isso acontece até nos dias de hoje, né, e nas melhores famílias. Bom, em toda essa história, quem era o maior culpado? A Sara que bolou o plano, Abraão que cedeu àquele plano insensato, ou da Agar que deitou com o amo dela? Todos têm culpa no cartório, não tem ninguém inocente aqui, não tem ninguém inocente na história. Então Sara querer aliviar o seu lado foi errado, Abraão ter voltado a responsabilidade para Sara também foi errado. É o que a gente vai ver aqui, ó. Abraão, no versículo seguinte aí, ele até reconhece, né, que a queixa de Sara, ela é legítima. E aí no versículo 6, está ali 16, só que é 6, tá, gente? 16, 6, ele fala assim, ó: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Olha só que confusão que virou isso. Agar ficou grávida, começou a desprezar a mulher, a ama dela, a Sara. Sara foi até Abraão, Abraão voltou a responsabilidade para Sara e disse: olha, é sua serva, faça com ela o que você achar melhor. E aí Sara começou a maltratar ela. Quais eram esses tipos de maltratos? A gente não sabe. Se era só verbal, se tinha algum maltrato físico, a gente não sabe dizer. A gente só fala que ela maltratava a serva dela, ao ponto dessa serva dela, grávida, fugir. Olha só que coisa, hein? Que coisa. Agora, ela era serva, ela era uma escrava, ela podia fugir? Não. Ela tentou resolver um erro cometendo outro erro. Então veja bem, essa mulher foge. Olha tanto que Deus é bom. Deus olha assim para aquela família toda bagunçada e fala: todos aí têm culpa. Menos culpado é Agar, e muito menos culpado é o menino que está no ventre dela. Então Deus vai até Agar, ela já está lá longe da casa, e diz: Agar, você é uma escrava de Sara, volte para ela e se comporte bem. Então Deus aqui está tentando corrigir problemas, né, e injustiças. Deus fala para Agar: fique tranquilo, o menino vai nascer, vou fazer dele uma grande nação, mas é necessário que você volte. E assim aconteceu. E Agar, depois daquele encontro extraordinário com Deus, reconhece o Senhor como o Deus que vê, e coloca o nome dele de Yahvé Roi, né? O Deus ou o Senhor que vê. Então esse episódio com Agar mostra que a esperança de Sara já estava no seu final, né? Começando a morrer, se já não estivesse morta, né? A esperança dela. Então, queridos, a Bíblia nos ensina, né, muitas vezes e com bastante veemência, que não podemos perder a esperança, não podemos perder o ânimo e nem a fé, porque quando isso acontece, a gente faz muita coisa errada.
toma decisões equivocadas que trarão sérios problemas para a gente. E às vezes, na tentativa de resolver esses problemas, criamos outros, como é esse caso aqui, né? Vamos passar adiante. Bom, vamos continuar aí no capítulo 16, depois avançaremos aí para o 17 de Gênesis. Os irmãos quiserem ir acompanhando na Bíblia de vocês, podem fazer isso. Bom, quando Ismael, filho de Agar, com Abraão, nasceu, Abraão estava com 86 anos. Essa informação a gente tem lá na Bíblia, no capítulo 16 e versículo 16. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então veja bem, quando Deus falou com Abraão, ele tinha 75, né? Agora, quando Ismael nasceu, ele tinha 86. Mas a promessa original lá para Abraão não envolvia Agar na questão. A promessa original de Deus lá com Abraão era com Abraão e a esposa dele, Sara. Então toda a história aqui vai ser retomada, porque mesmo Abraão tendo um filho com a escrava, ele não era o filho da promessa. O filho da promessa era entre Abraão e Sara. O apóstolo Paulo vai desenvolver essa teologia lá em Gálatas, né? Com bastante clareza. Vai falar também sobre isso em Romanos, com bastante clareza. Olha só, mais 13 anos frustrantes passaram-se para Sara depois disso. Ela continuava estéril. Agora ela já tinha 89 anos. Havia vivido 24 anos em Canaã. E o marido dela já ia fazer 100 anos, estava com 99. Então Sara tinha 89, Abraão 99. Já havia se passado aí 24 anos que Deus tinha, praticamente 24 anos que Deus tinha falado com eles, né? E a esperança de Sara parece que cada vez ia indo embora. Olha só, o que é digno de elogio aqui na vida de Sara? Mesmo diante desse quadro, onde ela podia raciocinar consigo mesma várias vezes, Deus não quer me dar filhos. Eu sou estéril, sou velha, como pode acontecer isso? Mesmo diante disso, ela colocando, né, nos ombros de Deus a responsabilidade pelo fato dela não ter filhos, em momento algum ela se desviou, foi lá para o paganismo, foi adorar as divindades relacionadas à reprodução. Não, hora nenhuma ela fez isso, né? Então isso faz dela uma pessoa extraordinária, que mesmo que a sua fé esteja bem abatida, a esperança quase morrendo, em momento nenhum ela procurou outras divindades, principalmente aquelas relacionadas à reprodução, à fertilidade. E no mundo do paganismo há várias divindades relacionadas à fertilidade, né? A gente vê isso dentro da história humana aí, várias divindades relacionadas a isso. Sara, em nenhum momento procurou essas divindades. Mesmo com todas as dificuldades que ela enfrentou, ela ficou firme com o Senhor Deus. Aqui no capítulo 17, então, a gente tem aqui uma história muito linda. Já haviam se passado aí 24 anos. Há 13 anos Ismael já havia nascido, já estava um garotinho, um adolescente. Só que Deus não esqueceu da promessa que ele fez a Abraão e Sara. Então no capítulo 17, essa promessa ela é retomada, e aqui Sara é incluída claramente aqui nesse propósito. Deus fala claramente aqui que não era Agar e nem Ismael parte do plano.
mas sim o menino que nasceria de Abraão e Sara. Então vamos aqui para o capítulo 17 para a gente observar isso. Olha, quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu-lhe novamente e renovou a aliança e expandiu a promessa que fizera a Abraão. Aqui Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, né? Abrão, lá no hebraico é Avram, que significa Pai Altíssimo ou Pai da Altura. Deus mudou o nome dele para Avraham, que significa Pai de multidões. Então, com a mudança de nome, Deus está mostrando para Abraão: olha, você será pai de multidões através da sua esposa, com o filho que vai nascer dela. Muda o nome de Sara, né? Antes era Sarai, minha princesa, muda para Sará, princesa. Então, ao invés dela ser princesa exclusiva de Abraão, ela passará a ser princesa de uma nação que nasceria dela. Então, a mudança de nome aqui, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, era uma confirmação de Deus que ele realmente ia cumprir o que ele falou, descendente por meio desse casal. Bom, no versículo 5, né, isso acontece. Deus muda o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Deus também estendeu formalmente o pacto abrâmico pelas gerações, tornando toda a terra de Canaã uma possessão eterna para os seus descendentes. Deus deixou claro para Abraão: olha, toda essa terra, estabelece os limites dela, será dada para você e seus descendentes. E depois Deus dá a Abraão um sinal desse pacto, dessa aliança entre ele e Abraão, exigindo que Abraão circuncidasse, né? Fizesse a circuncisão. Então a circuncisão é cortar, né, aquela pele, né, do órgão genital masculino, do prepúcio, né, do prepúcio. Então aquela pele que é o prepúcio, né, cortada do órgão genital masculino, é que é chamada circuncisão. Hoje uma coisa mais moderna na circuncisão, que não envolve pacto, não envolve aliança, seria a cirurgia de fimose, né? Naquela época, a circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão. Olha só, qual era a promessa? Abraão e Sara teriam um filho. O sinal do pacto, então, seria no órgão reprodutor. Olha só que coisa, para deixar bem claro para Abraão, confirmando que o pacto é entre você e Sara, você terá que cortar a carne do seu órgão genital, né, o prepúcio. Mexer logo no órgão reprodutor, para deixar bem claro isso, que a descendência dada a Abraão e Sara seria algo vindo da parte de Deus. Por isso que o povo hebreu, desde Abraão, sempre tinha como marca do pacto dele com o Senhor Deus a circuncisão. Lá na história de Moisés, quem estiver acompanhando aquela novela lá, sabe que Deus quase matou Moisés, porque Moisés foi relapso, né, com a circuncisão do seu filho mais novo, Eliezer. Deus o colocou enfermo, a Zípora, a mulher dele, reconheceu isso e circuncidou o menino. E depois que ela circuncidou o menino, Moisés sarou e pôde continuar a sua jornada de volta ao Egito. Bom, então Deus, nesse caso aqui, se revelou pelo nome, né, a Abraão. Ele se revelou como El Shaddai, né, o Deus Todo-Poderoso. Embora Shaddai tenha sido traduzido por Todo-Poderoso, etimologicamente Shaddai significa o Deus que me traz junto ao peito. É a junção de duas palavras, Shad e Dai, né? Trazer ao peito. Então era como se Deus estivesse dizendo a Abraão: Abraão,
eu sou Deus que estou vendo todas as aflições de vocês, mas vocês estão abraçados por mim, e eu, como Deus que posso todas as coisas, vou fazer isso. Fique tranquilo. Sim. A circuncisão já era algo comum entre os caldeus, ou passou a existir a partir dessa época de Abraão? Era comum a circuncisão entre os povos, mas nunca no sentido de ter um pacto com Deus, com sua divindade, né? A circuncisão estava muito mais voltada a outras questões do que um pacto firme com uma divindade. Então aqui Deus ele faz isso no sentido de ter uma marca, né, de que ele é quem daria a descendência para aquele casal. Então a circuncisão, mesmo que ela já existisse no mundo, não fosse uma novidade para Abraão e para as pessoas, mas do ponto de vista de pacto, de aliança, aqui em Abraão é que teve o seu início. Tá? Vamos para o próximo slide aí, Borges. Olha só. Então Deus mudou agora o assunto para Sara, né? Eu disse naquela hora que o versículo 5, né? Estava ali o nome da mudança de nome de Sara, mas na verdade é o versículo 15 e o 16. Então Deus falou isso com Abraão, instituiu a circuncisão, e agora o assunto mudou para Sara. Gênesis 17, 15 e 16, fala assim, ó: disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, que é minha princesa, porém Sara, princesa. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então aqui ficou bem claro, né? Diretamente aqui o assunto é com Sara agora. Embora Deus tenha falado para Abraão, Abraão deveria comunicar isso para Sara. Então Abraão teve a seguinte reação diante dessas palavras, de acordo com o versículo 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: ao homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Então aqui não foi só Sara que riu, né, quando ouviu diretamente do anjo a promessa. Aqui Abraão também riu consigo. Alguns pensam que esse riso de Abraão consigo não tenha sido muito questão de dúvida, e sim uma questão de alegria, de espanto. A gente não sabe se foi dúvida, se foi espanto, se foi alegria, a gente não sabe dizer. Mas é comum a gente falar: Sara riu. Aqui Abraão também riu, né? Abraão também implorou a Deus que não esquecesse de Ismael. Olha só que coisa, né? O que é um coração de um pai? O menino Ismael não tinha culpa de nada daquela situação, aquele imbróglio todo que ele mais Sara envolveu a Agar naquele processo. E Deus responde a Abraão a intercessão dele por Ismael, e diz para Abraão que não se esqueceria de Ismael, e Ismael seria também pai de nações. Então Deus reiterou a promessa quanto a Sara e disse: de fato, Sara tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ela a minha aliança perpétua para a sua descendência. Então olha só, antes da visita dos anjos, antes dos anjos dizerem aquilo e Sara ter ido atrás da tenda, Deus já tinha dito para Abraão que o menino que nasceria dele e Sara se chamaria Isaque. Foi o próprio Deus que colocou o nome no menino, de Isaque, que lá no hebraico Yitzhak significa riso. Talvez pelo fato desse riso de Abraão, né? Ou talvez pelo fato de que esse menino traria grande alegria àquele casal. Mas o certo é que o próprio Deus é quem dá o nome àquele menino de Isaque.
o filho de Sara e não o filho de Agar, seria o filho em que as promessas da aliança se cumpririam. O apóstolo Paulo desenvolve uma teologia acerca da salvação, né? Utilizando aí Sara e Agar, né? O filho da livre e o filho da escrava. O filho da escrava, ele faz uma comparação com a lei, e o filho da livre, que é Isaac, é uma comparação com a graça. Essa teologia é desenvolvida lá por Paulo em Gálatas capítulo 4. Em uma outra oportunidade, quando estudarmos sobre Gálatas, a gente desenvolve melhor esta questão. Aqui é citado só para a gente entender que a promessa de Deus como descendente de Abraão não era para Agar. Agar foi um acidente de percurso. A promessa do descendente de Abraão era com sua mulher, desde a promessa original, tá bom? Mais um aí, pode, por favor? Isso. Obrigado. Olha só. Com relação a Ismael, está lá em Gênesis 17, 20 a 21. Lembra que eu disse que Abraão intercedeu por Ismael? Para Deus ter misericórdia dele, porque o menino não tinha culpa de nada, né? Deus fala assim: quanto a Ismael, eu te ouvi. Ouviu quem? Abraão, né? Abençoá-lo-ei, ou palavra difícil, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e de ti e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecer-la-ei com Isaac, o qual Sara te dará à luz desse mesmo tempo, daqui um ano. Foi a primeira vez que Deus fala com Abraão e estabelece um prazo para cumprir a promessa. Das outras vezes Deus falava e eles sempre esperavam, mas não tinha prazo. Aqui Deus deixa claramente, né? Daqui um ano vai nascer Isaac, de ti e de Sara. Vou abençoar Ismael, vou multiplicar ele vai ser pai de príncipes. Mas Abraão, a minha promessa é contigo e com Sara, né? Então Deus deixa isso bem claro aqui, bem claro. Ismael seria abençoado, mas o pacto, a aliança envolvia Abraão, Sara e Isaac, ok? Então pela primeira vez havia aqui uma promessa com data fixa, garantindo que Sara teria lugar na aliança. Em seguida, de acordo com o versículo 2, né? Finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Abraão procurou imediatamente a Sara, relatou tudo o que Deus tinha dito. Deus envolveu Sara no assunto, mas Sara não estava presente. Abraão vai lá, procura Sara e relata tudo o que ele ouviu da parte de Deus naquela visita extraordinária. Ela entendeu que Abraão havia acreditado na promessa. Por quê? Porque Abraão imediatamente circuncidou-se e fez com que todo macho da casa também fosse circuncidado, nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro. Então todos da casa de Abraão tiveram que ser circuncidados. Sara acreditou que realmente Deus tinha falado com Abraão, porque Abraão demonstrou, né, através do ritual da circuncisão, que envolvia a questão do pacto, da aliança com Deus, que realmente ele havia acreditado nas palavras do Senhor. Então vamos aqui para o próximo slide. O que quer dizer, pastor, Deus se retirou dele, que estava lá no outro slide? A Bíblia, ela muitas vezes ela mostra uma visitação de Deus em uma forma de anjo. Isso chama-se teofania. Outras vezes a Bíblia fala que Deus falou com alguém e fala que ele se retirou dele. A gente não sabe quando isso acontece, como isso foi. Foi uma questão de um anjo que
falou com Abraão em nome de Deus? Ou foi a presença de Deus de alguma maneira, uma luz forte, alguma coisa, e uma voz que Abraão ouviu e depois Deus se retirou? Então a palavra "e Deus se retirou dele", teologicamente, tem um nome, chama-se antropomorfismo. É você usar uma linguagem acerca de formas humanas para se referir a Deus. Então quem se retira da presença de outrem é um homem, é uma pessoa. Então esse retirar-se dele, essa linguagem é chamada de antropomorfismo, atribuir formas humanas a Deus para poder tentar explicar uma manifestação de Deus. Então nesse caso aqui, como que foi essa manifestação de Deus e como que Deus conversou com Abraão? Nesse caso aqui não está falando como que foi. Se foi uma luz que Abraão estava vendo e ouvindo uma voz que vinha dessa luz, ou se ele estava só ouvindo a voz de Deus. Nessa novela, isso dos 10 mandamentos, mostra um pouquinho como que era a realidade. Moisés de repente está olhando para as estrelas e ouve Deus falar com ele, não é? Arão de repente está olhando assim para a natureza, para o deserto, para os céus, e ouve Deus falando com ele. Tudo isso é linguagem de Deus estar presente, Deus estar falando, e quando ele para de falar, ele se retirou. Então são linguagens humanas para poder tentar explicar uma manifestação. Agora no texto seguinte aqui vai mostrar mais claro como que foi a visitação de Deus para Abraão. Aí já foi através de um anjo, que a Bíblia chama de anjo do Senhor, né? Malach e Yahvé lá no hebraico, que é um anjo que vem, a pessoa sabe que é um anjo e sabe que é Deus manifestado através daquele anjo. Então são os mistérios do Antigo Testamento que devem ser entendidos assim, né? Olha só, no capítulo 18, Deus visitou Abraão com 2 anjos. Então eram 3 seres. Um ser era Deus em forma angelical, mas era Deus através dessa forma angelical, e acompanhado de 2 anjos. Deus visitou Abraão assim, lá no capítulo 18. Veja bem que interessante. De longe, Abraão viu aqueles seres vindo até ele em forma humana, mas ele teve a percepção que eram seres especiais, vindos da parte de Deus, e ele imediatamente pediu para Sara preparar uma grande refeição para aqueles hóspedes que estavam chegando. Interessante que Pedro faz uma alusão a essa história, exaltando o comportamento de Sara. Sara estava aborrecida, chateada, que já estava velha, o filho não nascera, e Sara, que estava chegando 3 pessoas, ela não os conhece. Abraão diz: prepara um banquete, que está chegando gente importante para visitar a gente. Ela foi e preparou, sem reclamar, sem queixumes, né? Eu fico olhando hoje assim as mulheres modernas, né? As mulheres modernas não querem cozinhar, é uma despesa altíssima no final do mês, porque se depender delas, elas só comem fora, lanchonete, fast food, essas coisas, né? Cozinhar para os outros, então, é uma luta. Quando passeia aí, vai em acampamento e tem que fazer rodízio para ver quem vai ser a cozinheira, geralmente aquele rodízio não funciona, sobra para 2 ou 3 irmãs, não é? Se fosse nos dias de hoje, aí seria mais complicado. Mas naquela época as mulheres eram mais, né, receptivas, mais hospedeiras. E Pedro aqui elogia, né, o comportamento de Sara com relação a isso. Ele exalta aqui, né, a submissão de Sara. Está chegando ali 3 pessoas que ela não conhece, pede para ela preparar um banquete, ela vai lá e prepara com maior alegria, né? Então que as mulheres de hoje imitem o comportamento de Sara, né? Olha só, enquanto comiam, os homens perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda, está fazendo a comida, né? Está aí na tenda, dando a entender que sabiam
que ela estava ouvindo tudo. Então, quando os anjos falam assim: Sara, tua mulher está onde? É para ela poder ouvir e prestar atenção na conversa. Que ela estava ali na grande tenda preparando a refeição. Mulher não presta atenção. Quase não presta, né? Tem o radarzinho ligado toda hora, não é? E graças a Deus que a mulher tem um radar, porque ajuda a gente a se livrar de um monte de enrascada, né? Porque a mulher é mais sensível e o homem é mais brutão, né? Então a Bíblia descreve a conversa. Eles dizem para Abraão: olha, Sara vai ter um filho daqui um ano, lembrando lá as palavras, né, de Deus para Abraão, já ditas anteriormente. Aí Sara, quando ouviu aquilo, né, riu, deu uma risadinha, não sabe se foi de alegria, se foi de surpresa, se foi de dúvida, só que ela riu. Aí o Senhor perguntou para ela: por que você riu? Ela disse: não ri não. Você riu sim, né? Então lá no íntimo dela, ela temeu, porque o riso dela não foi audível, e o Senhor, que sabe todas as coisas, ouviu, né, o riso dela. Então ela temeu. Por isso que ela disse: não ri, por causa do temor, porque ela sabia que se tratava do Senhor. Olha só, Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2. Sara fica grávida. Olha que coisa linda, né? O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua memória, em sua promessa. Viu que Deus tinha falado: daqui um ano Sara vai ter um filho, e isso aconteceu. Olha só que coisa, né? E deram o nome para o menino de Isaac. Deus já havia dito que o menino ia chamar Isaac. Bom, agora vamos aí, né? A dureza de Sara do tratamento com Ismael. Quando Isaac, criancinha aí de 2, 3 anos de idade aproximadamente, desmamou, Abraão deu um grande banquete. Lá no versículo 8 do capítulo 21 mostra isso. Todos se alegrando, foi uma celebração extraordinária, mas Sara, a sua alegria foi interrompida, porque ela viu Ismael, que agora tinha mais ou menos 14 anos para 15, zombando do irmãozinho dele. Então Ismael já tinha uma idade, segundo os costumes da época, onde ele deveria ser responsável pelo seu irmãozinho menor, e jamais caçoar, zombar dele. O que Ismael estava dizendo? Ninguém sabe. O que ele fez? A gente não sabe. Mas aquilo foi sério demais para Sara. E Sara imediatamente disse: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro do Isaque, meu filho. Aí tem uma pergunta aqui, né? Sara foi severa demais? Na verdade não. Ela, a gente tem que enxergar isso com os olhos da época, né? Não com os olhos de hoje. Porque se for com os olhos de hoje, a gente vai dizer assim, né? A gente não está vivendo numa sociedade que envolve escravo, tá? Não. Naquela época, uma sociedade que envolvia escravos, os relacionamentos eram diferentes. Então, para aquela época, ela pensou assim, ó: quem é a verdadeira esposa de Abraão? Sou eu. Sara é intrusa no processo. O filho dela está incomodando, está prejudicando meu filho. Então, Abraão, não vou tolerar isso. Olha só, vamos ver o que Deus falou para Abraão, versículo 12 do capítulo 21. Vamos ler o 11 antes. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia o filho seu. Era filho da escrava? Era. A escrava não tinha direitos? Não tinha.
mas era um filho, não é? Então Abraão ficou perturbado com aquela história, com aquele problema todo que gerou-se dentro da sua casa. Aí Deus diz a Abraão: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Aí é o sonho de toda mulher, é Deus falar isso aqui para o marido: ó, atenda a tudo que Sara lhe pedir. Brincadeiras à parte, vamos continuar o versículo. Porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Então, olha só, Abraão pode dispensar Agar e o menino. Eles não vão morrer, eles não vão adoecer, eu vou cuidar deles. Vou fazer do menino também uma grande nação. Mas o meu pacto é com você e a sua esposa e o menino que nasceu desse relacionamento. Então dispensa Agar e Ismael, deixa eles comigo, que eu cuido deles. E foi isso o que de fato aconteceu. Agar e Ismael foram dispensados, mandados embora. E isso é cruel, né, do nosso ponto de vista, mas era assim naquela época, sem direito a nada, porque era escravo e o filho da escrava não tinha direito à herança. Agar mais Ismael estão no deserto. O menino começa a sentir muita fome, muita sede. Agar se afasta do menino e pensa que o menino vai morrer, e ela não quer ver o menino morrer. Deus fala com Agar: Agar, continue o caminho, preparei tudo para você. E ela encontra fontes de água no deserto. Então ali é o cuidado de Deus, né, para com a vida de Agar e a vida de Ismael, mesmo diante de todo o erro cometido dentro daquela casa. Deus foi bondoso para com Agar e com Ismael. E a gente percebe que os relacionamentos afetivos, familiares entre Ismael e Isaque não se perderam. Que quando Abraão morreu, a Bíblia deixa bem claro que quem sepultou Abraão foi Isaque e Ismael, filhos de Abraão. Então, de alguma maneira, a gente não sabe de como que isso se deu. Isaque e Ismael ainda continuaram tendo um relacionamento de irmãos, à distância, com visitas extraordinárias ou ordinárias, eu não sei, mas o fato é que a Bíblia faz questão de mostrar que no enterro de Abraão, quem preparou tudo foi Isaque e foi Ismael. Ok? Vamos para o próximo slide para a gente terminar. A felicidade de Sara em seus últimos anos. Depois que Agar foi expulsa, né, Sara voltou a ter uma vida monógama, é um nome difícil, e saudável com seu esposo e com seu filho. O restante dos seus anos foi vivido em felicidade e paz. Sara dispensou Agar, né, com mais ou menos aí 92 para 93 anos de idade. Ela viveu até os 127. Então, mais ou menos aí, né, 30 anos últimos da sua vida, ela viveu em felicidade, em paz, com seu esposo. Então, do mesmo modo que o Novo Testamento retrata Abraão como pai espiritual de todos os que creem, Sara é retratada como matriarca espiritual e antigo exemplo de todas as mulheres. Ela é exaltada no Novo Testamento como um exemplo de submissão ao seu esposo. Longe de isolar aqueles exemplos nos quais ela se comportou mal, o Novo Testamento a celebra como exemplo de uma mulher adornada com o incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Por que o autor desse livro faz questão de colocar isso? Porque nós temos a tendência de olhar só os eventos que envolvem Sara, onde a sua ira, né, é revelada. Mas todas as vezes que Sara
mostra esse lado ríspido dela, é onde envolve a Agar e o menino no meio. Então, tirando isso, né, essa rispidez, essa agressividade dela naquela questão que ela mesma, né, procurou para si, ela é vista no Novo Testamento como uma mulher de espírito manso e tranquilo. Então não é porque a pessoa é mansa e tranquila que vez ou outra ela vai ter alguns lampejos aí de ira, né? Isso pode acontecer. Moisés é considerado como o homem mais manso da terra que já existiu em sua época, e mesmo assim ele não entrou na terra porque ele grilou com o povo e bateu na rocha, sendo que ele só tinha que ter falado a ela, né? Então, mesmo tirando esses momentos de ira, de descontrole de Sara, ela é exaltada no Novo Testamento como uma mulher mansa e tranquila e de grande valor diante de Deus, conforme Pedro fala em sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 4. Então Sara foi de fato uma mulher verdadeiramente notável. Vamos copiar, né, o lado bom dela, aprender com os erros dela, para que nós não cometamos erros semelhantes, mas vamos também exaltá-la como uma mulher, conforme diz Pedro, notável e digna de ser exemplo de mansidão e de tranquilidade e também de submissão. Amém? Amém. E Deus abençoe os irmãos. Deus foi bom. Eu achei que não conseguia chegar no final porque a gripe me pegou do jeito, mas graças a Deus chegamos. Na próxima terça-feira a gente vai estar falando, né, sobre a irmã Raabe, né? A irmã Raabe. Quem já ouviu falar da irmã Raabe? A irmã Raabe teve uma vida transformada, né, de maneira extraordinária, transformada de meretriz, prostituta, aceitou a fé do Deus de Israel e se tornou uma mulher notável na história de Israel, ao ponto de Josué escrever no seu livro dizendo: e Raabe vive entre nós até o dia de hoje, ou seja, até o dia que o livro foi escrito. Então, queridos, vamos aprender muita coisa com essa mulher aqui, a Raabe, na aula próxima. Ela está na genealogia. Sim, está na genealogia de Jesus. Meus irmãos, amanhã temos aqui um curso de teologia.